Olá, você que nos acompanha no Instituto Lula, bem-vindo, bem-vinda. Agradecer a sua presença, a sua participação. Nós estamos aqui hoje num dos debates, a respeito das novas e velhas desigualdades na era digital. Esse é um ciclo de debates formados a partir do edital que o Instituto Lula lançou no final de 2021, convocando pesquisadores, estudiosos, ensaístas, para discutir as desigualdades, tanto as desigualdades que permanecem, quanto as desigualdades que surgem a respeito da era digital. E essa sequência de debates está aqui apresentada no Instituto Lula para que você possa participar, para que você possa entender e acompanhar os resultados desse debate. Durante o primeiro semestre de 2022, os pesquisadores tiveram uma série de debates e curadoria para a produção de artigos. Esses artigos serão publicados, estão tanto em algumas eh, alguns trabalhos dentro do Instituto Lula, como vão ser apresentados também em livros, e essa sequência de debates ajuda a dar aí uma certa, luz, né, uma certa audiência também do ponto de vista, eh, de vídeo, né, do ponto de vista da multimídia para esses debates. Eu sou Luiz Itagliano, colaboro no Instituto Lula e tenho aqui a incumbência de abrir esse debate para vocês. No ciclo de debates de hoje, nós vamos discutir as identidades sociais e desigualdades na era digital, que é uma das linhas, de debates presentes, né, que o Instituto apresentou como uma das propostas de discussão no edital. Para compor essa mesa e coordenar esse debate, eu queria convidar o Jorge Abraão, que é, digamos, o curador, né, desse debate e o coordenador do projeto que acompanhou a execução das pesquisas que deram origem aos artigos e, ao darem origem aos artigos, também deram origem a esse ciclo de debates. Então, Jorge Abrão, bem-vindo, obrigado pelo convite e fica aí a você a possibilidade de apresentar a nossa convidada de hoje, a Viviane, a debatedora Zóia, agradecer o empenho e a participação de vocês. Eu espero que todos tenhamos um bom debate sobre o tema da educação hoje. Olá, saudações a todos e todas que estão nos acompanhando neste momento. Hoje vamos dar continuidade ao ciclo de estudos e pesquisa do Instituto Lula, denominado Novas e Velhas Desigualdades na Era Digital. Esse ciclo se compõe de webinários para apresentação e debate de estudos e pesquisas aprovados na chamada pública que o Instituto realizou no final de 2021 e que agora estão em sua etapa final de realização. Estes estudos e pesquisas estão em linha com os propósitos de atuação do Instituto, que procuram contribuir para o esclarecimento e solução de problemas relacionados ao desenvolvimento nacional, à redução das desigualdades, ao progresso social, econômico e ambiental do Brasil na era digital. O nosso foco é pegar essa era digital como um momento privilegiado. Entendemos que esse é um momento oportuno para os autores receberem comentários, críticas e sugestões sobre seus trabalhos. Eu sou Jorge Abraão de Castro, doutor em Economia e membro do GAT, Grupo de Acompanhamento de Temas Estratégicos do Instituto Lula, e serei o mediador e também pretendo fazer alguns comentários ao final. Hoje, o nosso webinário terá como tema a importância da formação de identidades coletivas nas escolas do MST como enfrentamento às desigualdades sociais, que será apresentada por Viviane Merlim Moraes, doutora e mestre em Educação na Universidade Federal Fluminense, atuou muitos anos na rede pública do Estado do Rio de Janeiro e atualmente é professora adjunta na Faculdade de Educação da Universidade Federal Fluminense e pesquisadora do Grupo de Políticas Públicas de Educação e do NUARTE, Núcleo de Articulação do Trabalho Educativo, também na mesma Universidade Federal Fluminense.
O trabalho será comentado e debatido pela professora Zóia Ribeiro Prestes, doutora em Educação pela Universidade de Brasília, UNB, mestre em Pedagogia e Psicologia Pré-Escolar pela Universidade Estatal de Pedagogia de Moscou, professora na Faculdade de Educação da Universidade Federal Fluminense, coordenadora do Núcleo de Tradução, Estudos e Interpretação das Obras de representantes da Teoria Histórico-Cultural da Faculdade de Educação da Universidade Federal Fluminense. Feitas essas apresentações iniciais, passo a palavra à Viviane para que ela possa fazer a apresentação do seu trabalho. Por favor, Viviane, o momento é seu. Olá, Jorge, Zóia. É um prazer estar aqui, né? E a ideia é falar um pouco sobre a construção do presente estudo, e eu vou pedir para colocar a apresentação, por favor, que aí eu vou me guiando pelos tópicos que estão nela. Esse estudo, ele partiu dessa inquietação, né, num primeiro momento, para pensar. Você pode botar a apresentação, por favor, Nela? Para pensar um pouquinho, né, quando eu vi o edital, fiquei assim tentada a estudar um pouco mais a fundo a questão da reforma do ensino médio, né, que é um tema que a gente tem enfrentado desde 2016, mas que esse ano volta com muita força por ser o último ano de implementação, né, da reforma do ensino médio. E aí, pensando, né, o desafio que eu me coloquei para pensar esse tema quando li a proposta do edital do Instituto Lula, foi pensar como o MST, né, o Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra, vem entendendo essa reforma a partir da sua dinâmica e do seu trabalho. E aí, no próximo slide, pode passar, por favor? Esse é o contexto geral, né, que a gente tem hoje, o contexto pós-golpe, né, de 2016, em que várias medidas regressivas são implantadas no cenário nacional e que vão refletir diretamente no campo educacional, né? Então, por exemplo, a PEC 56, que se transforma depois na Emenda Constitucional 95, que altera o teto de gastos, né? Institui lá o que a gente chama de PEC do fim do mundo, porque vai congelar os gastos públicos com a Seguridade Social e com os serviços, né, sociais, vamos dizer assim, dentre eles a educação, e que vai ter um impacto muito grande na realidade educacional brasileira desde sua implantação, né? E logo nesse mesmo contexto, ainda em 2016, nós temos a medida provisória 746, que depois se transforma em lei em 2017, que é o objeto desse estudo, aprovada muito perto da reforma trabalhista, da alteração dos planos da Previdência Social, mas formando esse novo, né, tudo nessa perspectiva de que novo trabalhador é esse, e o que a formação, o que vai demandar desse sistema educacional, uma nova formação, né, para esse trabalhador nesse contexto de flexibilização, de retirada de direitos, enfim. Pode passar, por favor. E aí, como eu disse anteriormente, a ideia, né, o problema que eu me coloquei foi pensar o ensino médio no Brasil a partir, né, dessa reforma e pensando na pedagogia do MST. Mas, para isso, eu precisei fazer uma retomada, uma breve retomada, né, da história da educação brasileira e como ela foi sendo construída nessa perspectiva dual, né, de um sistema de ensino pensado para uma minoria, né, para a classe dominante, para uma elite dirigente, e uma educação pensada, né, de uma forma mais precária para a classe popular, né, de uma forma geral. E aí eu também faço uma breve retrospectiva da questão do ensino médio no Brasil, como que ela foi sendo construída e com avanços muito recentes, né, então, em termos de obrigatoriedade, enfim, e também resgatando essa experiência de luta e organizações coletivas, e principalmente com foco nessa ideia de formação de identidade, de subjetividade, que o MST tem, né, nessa perspectiva de formar numa perspectiva que eu vou chamar
ao longo do texto de contra-hegemônica, né? Então, pode passar. Nesse sentido, a meu ver, a pedagogia do MST ela vai formar, né, e vai se contrapor a esse novo léxico que a reforma do ensino médio vai reverberar na educação, esse novo léxico que vem se impondo desde a década de 90 com a reforma do Estado e toda essa perspectiva do neoliberalismo, né, nessa fase atual do capitalismo financeiro, e que vem pensando, né, e vem cobrando da educação um papel, no caso da nossa sociedade, né, do Brasil, pedindo, né, cobrando da nossa sociedade uma formação que não coloque esse sujeito num papel de protagonismo, de produtor de ciência, mas, pelo contrário, né, um sujeito que esteja alinhavado a esse momento em que o Brasil, ao que é requerido do Brasil, né? Um país em desenvolvimento, que produz commodities, e não um país que produz tecnologia, né? Então, a ideia é pensar esse outro modelo de educação, a partir do MST, que não corrobore essa perspectiva dual, pelo contrário, que proponha uma educação emancipatória, né? Então, como que a ideia era estudar no movimento como que ele vai construindo estratégias para se contrapor hoje à reforma do ensino médio. E aí, é, atendendo também esse tema da era digital, né, como que o movimento se utiliza ou não desses recursos hoje, né, das mídias sociais, dessa série de recursos que nos ligam a vários contextos, né, diferentes realidades, para difundir, né, divulgar o que ele produz, né? Então, essa é a ideia geral, né? Pode passar. E aí eu peguei, né, logo como um problema que me inquieta muito, uma questão que me inquieta muito, a propaganda que é veiculada pelo Ministério da Educação, que mostra os jovens muito felizes com a reforma do ensino médio, né, mostrando que eles vão ter um papel de destaque, de protagonismo na escolha do seu percurso formativo, do itinerário que ele vai traçar para a sua formação, e que parece lá que é uma premiação do Oscar, né? Então tem toda uma linguagem visual atraente, bota lá o jovem como destaque, enfim. E, por outro lado, eu trago algumas imagens no próximo slide do movimento, né? De fotos tiradas ali do site do MST, mas em que os meninos, desde muito cedo, né, vivem num contexto, muitas vezes, de ocupações e que vivem a luta diariamente, né, e a educação sendo cobrada, né, como também direito deles, né, dessa população que está lá no campo, de estudar, de ter a escola no seu próprio território e pensada a partir de outros marcos. Pode passar. Como metodologia de trabalho, eu me vali, né, de fontes primárias, de alguns documentos do setor de educação do MST, peguei documentos do final dos anos 80, do início dos anos 90, para falar um pouco sobre o embasamento, né, da educação, o que eles entendem por educação, por pedagogia, quais os princípios, os fundamentos, os objetivos. Peguei também alguns documentos que falam especificamente do ensino médio, né, que são dois, né, bem já dos anos 2000, né? Como fontes secundárias, eu peguei algumas pesquisas, alguns livros produzidos por intelectuais do próprio movimento, que trabalham em escolas do setor de educação, no Paraná, enfim, alguns livros já produzidos com base em estudos de escolas que têm já uma trajetória, né, no caso do ensino médio, e artigos sobre a reforma do ensino médio, como ela vem sendo implementada por alguns estados, enfim, né?
e realizei 2 entrevistas, né, com lideranças do MST, uma aqui do Rio de Janeiro, outra do Paraná, que inclusive é autor de um dos livros que eu estudei e acompanhou muito de perto a experiência das escolas itinerantes no Paraná. E, a partir dessa entrevista que eu realizei com eles, eu fui também a uma escola, né, realizei uma visita no assentamento Denis Gonçalves e na Escola Estadual Carlos Henrique Ribeiro dos Santos, que atende do primeiro ano do ensino fundamental até o final do ensino médio. E lá conversei com a diretora da escola e com a educadora, que é a quem coordena o ensino médio. Pode passar. Na primeira parte do artigo, eu falo um pouquinho, e até já hoje, quando eu fui dar mais uma olhada, eu já mudaria esse título, né? O lugar do ensino médio na formação das juventudes brasileiras, porque uma provocação que eu vou fazer logo no texto é essa ideia de juventudes, e não de juventude, porque a gente não tem uma forma única de ser jovem, né, na nossa realidade. Então, apesar da gente estar falando da era digital, tem populações que ainda não conseguem, por exemplo, como a gente veio agora de um período remoto, em que a educação se fez, né, muitas vezes à distância, que não tiveram acesso à internet. Então, não dá para a gente falar de juventude no singular, tendo em vista que existem muitos contextos, né, onde esses jovens transitam em muitas formas de ser e estar jovem, né, no Brasil e no mundo. E aí, também, nesse capítulo, eu vou falar um pouquinho, para falar sobre a reforma do ensino médio, eu vou me apropriar de um conceito de contra-reforma que é trazido por Carlos Nelson Coutinho, e que vai dizer que, na verdade, essa reforma do ensino médio é uma contra-reforma, porque ela não traz nada de novo e ainda destrói o que a gente já tinha construído, né. Então, ele vai se referir sempre a essa ideia da reforma como uma contra-reforma e até para se apropriar também, para se diferenciar da perspectiva de Gramsci, quando ele diz que reforma ainda instaura alguma coisa nova, né, que quando ele fala lá da desse contexto da reforma que, muitas vezes também incorpora a restauração, né, a restauração e também traz alguma coisa de novo. E ele diz que a contra-reforma não, né, ela, além de não reformar, ela vai atacar o que já estava construído. Também vou me valer do Florestan Fernandes, quando ele traz, sobretudo, esse conceito de maioria desvalida e minoria prepotente, em que ele vai dizer que, na história da educação brasileira, e aí ele vai retomar lá desde o Manifesto dos Pioneiros da Educação Nova, de 32, que um dos nossos grandes equívocos foi tentar mudar a educação do lado dessa minoria prepotente, né? Então, ele vai dizer que essa aliança muitas vezes não nos rendeu resultados, né, na melhoria da qualidade da educação dessa maioria desvalida, porque essa minoria prepotente não quer perder os seus privilégios, né? Então, aí a gente retoma e relembra vários autores que já discutiram isso, desde lá do Manifesto, como Anísio Teixeira, entre outros, que vão colocando como se constrói a educação no Brasil nessa perspectiva mesmo de privilégio de um grupo, enquanto a maioria da população fica, né, sempre tentando, né, alcançar alguma esfera, alguma parte, né, dessa educação, né, mais sistematizada. E aí também vou resgatar um pouco do ensino médio nas legislações educacionais brasileiras, falar um pouco desde eu vou fazer um corte mais especificamente a partir da primeira Lei de Diretrizes e Bases, em 61, porque, né, devido às limitações do artigo, eu não poderia voltar mais, mas poderia ir lá em Francisco Campos, nos anos 30, em Gustavo Capanema, para as reformas Capanema, para poder ver como o ensino secundário, por exemplo, ele sempre foi constituído numa perspectiva de separar, né, um grupo que poderia ascender ao ensino superior e ao outro ao qual estava destinado à profissionalização.
né, o acesso ao ensino comercial, ensino industrial, enfim. Então, mas eu vou demarcar no artigo a LDB de 61 e como que esse ensino, que hoje a gente chama de ensino médio, que até então era o ensino secundário, ele começa a ser elaborado, né? Então, depois eu vou falar do período da ditadura, né, dos anos da ditadura militar, civil-militar, em que a reforma de primeiro e segundo graus, né, a Lei 5692 de 71, né, e a gente já começa a ter um segundo grau mais próximo do que a gente conhece hoje como ensino médio, mas também que naquele momento estabelece a obrigatoriedade, né, a compulsoriedade da profissionalização. Então, mais uma vez, determinando quem poderia seguir para o ensino superior e a quem dava destinado somente a terminalidade no ensino de segundo grau na época. Isso é revogado, né, em 1982, mas essa perspectiva dual continua, né, delimitada. Vale dizer, né, que nessa época, por mais que a gente tenha ampliado em relação, na Lei 5692, em relação à LDB, né, em 61, essa obrigatoriedade do ensino para a faixa etária entre 7 a 14 anos, isso ainda não alcança os estudantes que vão, né, para o segundo grau na época. A gente só vai alcançar essa obrigatoriedade muito recentemente, né? A gente tem a Constituição de 88, a gente vai ter a segunda Lei de Diretrizes e Bases em 1996, e ainda assim a gente permanece, né, com a nova nomenclatura, né, da educação básica com 3 etapas, a educação infantil, o ensino fundamental e o ensino médio, não garantindo aos jovens, né, aos adolescentes e jovens, como dever do Estado, né, essa garantia do ensino médio. A gente só vai aumentar essa obrigatoriedade em 2009, né, com a emenda constitucional. Só um minutinho, gente, que agora eu esqueci o número da emenda constitucional. Né? Enfim, com a emenda constitucional em 2009, que vai se tornar lei em 2013 e confere aos estados um tempo, né, até 2016 para se adaptar a esse novo regramento. Né? E aí, eu lembrei, emenda constitucional 59 de 2009, esse novo regramento. Né? Então, quando exatamente se torna obrigatório a faixa etária, né, para garantia por parte do Estado, a educação para a faixa etária de 4 até 17 anos, a gente tem o golpe, né, e nesse contexto do golpe, uma das primeiras medidas do governo de Michel Temer é instituir essa reforma do ensino médio via medida provisória, que é um contexto de extremo autoritarismo, né, porque não tem uma discussão com a comunidade educacional, com a comunidade científica que se dedica a estudar o tema, e esse contexto vai se agravar, né, com o congelamento de gastos, como eu já falei lá no início, com a reforma trabalhista, com a Previdência, nessa perspectiva do que o capitalismo internacional vai demandar para os países em desenvolvimento, né, uma formação de um sujeito flexível, dessa mão de obra que se adeque, né? E aí a gente vai começar a ouvir com muito mais recorrência para a palavra empreendedorismo, projeto de vida, para que esse trabalhador consiga se adequar a esse novo contexto em que não tem trabalho para todos, né? Não tem empregos, postos de trabalho formais, e é esse novo momento do estágio de acumulação do capital. Né? Pode passar. Então, agora, a segunda parte do trabalho, eu vou falar um pouco da pedagogia do MST e o ensino médio. Né? Numa primeira versão, né, na versão mais completa do trabalho, eu dividi esse subitem, né, do texto numa perspectiva, né, num estudo mais geral, né, do MST de uma forma, né, do movimento de uma forma geral, a perspectiva de educação
como foi sendo construída, né, ao mesmo tempo em que o movimento vai se construindo como um movimento social, vai realizando ocupações e percebe a necessidade de ter uma escola, né, para formar aquelas crianças que estão ali, aqueles adolescentes, aqueles jovens e adultos ainda analfabetos. Então, esse projeto de educação vai nascendo junto com o próprio movimento, né. Então, essa primeira parte eu falo de um aspecto mais geral, dos princípios mais gerais, e na segunda parte eu falo especificamente do ensino médio, né, de como esse ensino médio, quais são os princípios que norteiam essa etapa da educação básica. Então, também faço uma contextualização do movimento, que eu não vou fazer aqui, né, de número de alunos, né, de número de escolas, mais ou menos, né, o site, e tanto o site quanto nas entrevistas, eu ouvi que a gente tem mais ou menos 2.000 escolas, mas esses dados não são atualizados há um tempo, então pode ter algumas distorções. E, falo também do conceito de hegemonia, que é trabalhado muito com base em Gramsci, né, nessa perspectiva de formação, dos sujeitos na perspectiva da formação do consenso, e aí como que essa perspectiva de hegemonia, né, de consenso e coerção vão sendo construídas dentro do movimento, em contraposição, né, à hegemonia dominante, na perspectiva de formação de um novo bloco histórico, enfim, né, então, trago aí algumas questões, né, que são os objetivos gerais, que é a formação de lideranças e militantes, vinculadas à realidade do povo trabalhador e o trabalho do campo, na perspectiva de romper a dicotomia entre campo e cidade, né, entendendo que o campo não é atraso, ao contrário, é uma outra lógica de vida, na perspectiva também da resistência da produção, né, trazendo como princípios, e aí é o que é fundamental até para a proposta desse trabalho, essa perspectiva de formação da identidade, né. Os sem terra, né, eles são usados como letra maiúscula, né, não é só, a designação de que falta algo àquele povo, né, falta algo a quem não falta terra, né, a essa população. Ao contrário, né, eles são sem terra, porque eles têm uma identidade militante que os faz reivindicar, para o seu grupo, né, coletivamente, algumas questões, né, e entre elas, não é só a reforma agrária popular, mas a importância da cultura popular, a dimensão educativa do trabalho. Então, assim, tem vários princípios nos quais a educação, né, a pedagogia do MST vai se fundar. Dentre elas, e que eu vou repetir várias vezes no texto, é essa dimensão educativa do trabalho, que é pensada na perspectiva da pedagogia soviética e alguns teóricos pós-revolução, né, então eles vão se valer muito, muito mesmo, em todos os textos que eu estudei, de Pistrac, né, porque vai trazer algumas questões sobre essa ideia do trabalho como princípio educativo e algumas perspectivas que vão elucidar, inclusive, a organização dos complexos de trabalho, da organização do tempo e da escola no movimento, enfim, né. Então, Pistrac vai ser um dos autores que eles vão mais estudar e vão, desenvolver e tentar organizar as suas escolas a partir dessas perspectivas que o Pistrac traz. Pode passar para o próximo. Eu não vou ler, né, mas aí tem os princípios filosóficos nos quais eles se baseiam, e aí, de uma forma geral, essa ideia da formação omnilateral, a ideia do ser humano como um ser em constante aperfeiçoamento, em constante formação, então já rompe, né, já logo olhando assim de uma forma muito rápida, a gente já vê que isso já vai ser frontalmente contra ao que prega a reforma do ensino médio, né, essa formação rápida, aligerada, em uma dimensão única, enfim. E alguns princípios pedagógicos, né, essa nova relação entre prática e teoria, a ideia que muda também a perspectiva de ensino e capacitação,
a realidade como base de produção do conhecimento, a ideia de atitude de pesquisa, a combinação entre processos coletivos e individuais, enfim, né. Então, algumas matrizes pedagógicas também vão ser, desenvolvidas, há uma necessidade de um ambiente que eduque, né, então uma responsabilidade sobre o estudo, e o estudo pensado em prol da melhoria daquele grupo, enfim. Então tem alguns elementos que são muito importantes para basilar a pedagogia do MST. Pode passar, por favor. No que se refere ao ensino médio, eles vão seguir todas essas orientações, né, e vão agregar a essa concepção do ensino médio, entendendo que o ensino médio faz parte do que se entende como educação básica, né, e vão dar um novo significado a essa ideia de educação básica. Não é uma educação que é para preparar para o trabalho somente, como o trabalho, se o trabalho fosse algo que já não existisse no contexto daquele sujeito, né. A ideia do trabalho como princípio educativo vai justamente se contrapor a essa ideia de preparação para o trabalho, como algo que estivesse fora. E há essa perspectiva também do profissionalizante, né, que a gente muitas vezes foi vendo na história da educação brasileira o que foi determinado para o ensino, que ora de segundo grau, ora ensino médio, para a classe trabalhadora, que era com caráter de terminalidade somente para atender ao mercado, às demandas do mercado de trabalho. Então, esse formato do ensino médio para o movimento, ele vai partir das demandas da base, né, e não do mercado. Ele parte de um processo interno e não externo. E aí vai se dar por meio de parcerias com universidades e escolas técnicas, né, que é com quem o movimento tenta estabelecer essas interlocuções, principalmente, eh, e tentando, reafirmar a importância desses adolescentes e jovens e adultos estudarem no seu próprio território, nas áreas de reforma agrária, com escolas do campo, sem terem que se deslocar para as escolas da cidade, né. E em contraposição também essa perspectiva dual em que o ensino médio seja propedêutico somente para a classe dominante, né, e profissionalizante para a classe popular. Essa base técnica, né, tecnológica tem que ser para todos. Aí é interessante, nesse trabalho como princípio educativo, eles resgatam Marx para dizer que eles não querem formar mamíferos de luxo, né, que se valham do trabalho de outros. Então, por isso que essa ideia como esse trabalho como princípio educativo vai alinhavar desde a educação infantil, na perspectiva do autosserviço, né, nas cirandas, as crianças já se ocupam da organização do seu próprio espaço, porque eles entendem que a gente não pode se valer do serviço de outro, né, do trabalho de outro para manter a nossa existência. E também traz esse conceito de educação politécnica, e o que vai falar mais a fundo, né, hoje para o ensino médio é a questão da agroecologia e da cooperação, né. Então a agroecologia, a sustentabilidade, a cooperação, então pensando nas cooperativas que o movimento já tem, né, e formando esse sujeito de uma forma integral, né, em que cultura, conhecimento, trabalho e luta não se dissociem, né, nessa perspectiva lá dos assentamentos ou dos acampamentos para os que ainda não foram assentados, né, uma vez que essa comunidade é composta de crianças, de adolescentes, de jovens que já estão imersos na luta desde que nascem, né, então todas as proposições, as linhas de ação e as orientações vão se pautar nessa concepção e nesse formato de escola que se quer construir, que se tem construído, né. Pode passar, por favor. E aí, depois da primeira entrevista que eu fiz, né, com a Luana Carvalho, que é militante do Rio de Janeiro, ela me indicou essa primeira plenária nacional dos educadores e educadoras da reforma agrária, que aconteceu em março, foi, virtual, né, eles ainda estão se reunindo, agora voltaram, alguns encontros a acontecer presencialmente, e ali foram abordados alguns compromissos do movimento para o ano de 2022, mas para a educação de uma forma geral. Mas já deu ali para perceber algumas questões,
né, por exemplo, com relação à reforma do ensino médio. Então, a ideia do movimento, né, o que foi passado naquele momento, era que o MST, junto com o Fórum Nacional de Educação do Campo, pensaria por dentro como fazer essa reforma do ensino médio sem ferir os princípios, né, que já vêm sendo construídos há tantos anos por dentro dele, né. Então, nessa perspectiva de luta contra a privatização, mantendo a formação integral, sem corte nas disciplinas, né, sem minimização dos conhecimentos que já existem. Pode passar. Viviane, só pedir para você abaixar um pouquinho a sua câmera. Você tem como? Ah, Isso. perfeito. Isso, perfeito. Eh, Depois aconteceram outros 2 seminários, né, Seminário Nacional sobre o Ensino Médio no MST, e aí eu fui perceber que a discussão do sobre a reforma do ensino médio dentro do movimento começou a acontecer exatamente em abril de 2022, né, por conta do afastamento, da pandemia, de todas as questões que o próprio movimento teve que enfrentar, de aumento da miséria, da pobreza, de combate à fome, né, todo esse trabalho que ele realizou e vem realizando, né, desde o início da pandemia. Agora, né, o Brasil, né, os seus representantes em diferentes estados começaram, nesses 2 encontros do mês de abril, a discutir especificamente o ensino médio no MST. E nesses 2 seminários houve a presença de professores de diferentes universidades, em que se discutiu, né, a partir daqueles documentos que eu analisei, né, como hoje, poderia se pensar uma resistência à implementação da reforma do ensino médio tal como ela foi aprovada, né, e depois com a BNCC, para o ensino médio e toda a legislação que vem a reboque, né, a questão dos itinerários formativos, tudo isso. E aí, foram destacados alguns pontos que precisavam, segundo os participantes, estar, muito bem alinhavados, né. Então a ideia dos complexos de estudo, para pensar uma alternativa em relação ao que se propunham por exemplo, os itinerários formativos do novo ensino médio, e resgatando as experiências das escolas itinerantes no Paraná, que já tem um acúmulo nessa área, as escolas do Ceará também, que já têm um trabalho mais, avançado em relação a uma organização própria que se contrapõe à proposta do ensino médio. Uma crítica à ideia de competências e habilidades que vem com muita força, né, não só na reforma do ensino médio, mas desde a década de 90, na legislação educacional brasileira de uma forma geral, que visa atender essa demanda de formação mais imediatista para o mercado, na ideia de formação de mão de obra, né, e aí essa formação para o mercado, que hoje já não se adequa à nossa ao desemprego estrutural, a toda a ideia que a gente tem, que vai sendo transformada na ideia de formação para a vida, né, de formação flexível, de um sujeito que se adapte, que seja resiliente, né. Então por isso que eu falo lá no início que é um novo léxico, né, a gente vai se apropriando dessas palavras para justificar o momento no qual a gente se encontra. E aí isso se contrapõe à ideia de formação integral, né, que o MST vem construindo. A ideia dos professores e as pessoas com notório saber, então o movimento, fala muito, né, de não aceitar essa perspectiva do notório saber, né, que vem sendo, colocada, né, com muita força a partir da reforma do ensino médio. Enfim, né, então, a ideia de manter as escolas ocupadas, de resistir à educação à distância, que ganha força, sobretudo a partir da pandemia, e eles propõem uma adequação parcial e a desobediência, né, então, se adequar até onde é possível para cumprir a exigência dos sistemas estaduais de ensino, mas sem perder a sua essência, né, e resistir, lutar pela revogação da reforma do ensino médio, que a gente espera que seja num futuro bem próximo. Pode passar e aí eu já vou adiantar bem para poder concluir.
No segundo encontro, foi feita uma apresentação das escolas do Ceará, né, em que eles têm pensado numa perspectiva de não reduzir o currículo, pensando em itinerários formativos que tenham a ver com a demanda do movimento. Então, eles propõem 2, né, que ainda não foram implementados em 2022, mas que seriam implementados no futuro, que seria cultura camponesa e reforma agrária popular, com aprofundamento em linguagens e ciências humanas e sociais, e agroecologia com soberania alimentar, com aprofundamento em ciências da natureza e matemática. Então, eles rompem com aqueles 5 itinerários que o novo ensino médio coloca, né, e propõe, e vem com uma perspectiva de dentro do movimento, recusando a perspectiva do empreendedorismo, ressaltando a ideia do trabalho como princípio educativo, do cooperativismo, com um compromisso com a reforma agrária popular camponesa, com a agroecologia e luta social. E também recusando parcerias com instituições privadas, né? Pode passar, por favor. E aí são os cartazes, né, de divulgação nas redes sociais desses 2 encontros, 3 no caso, né, porque a plenária foi 1 e o seminário foram 2 encontros. Pode passar. E aí essa é a Escola Estadual Carlos Henrique Ribeiro dos Santos, na qual eu fiz a visita, e infelizmente, né, devido ao tempo curto, eu não pude fazer mais visitas, né, ainda vou fazer, mesmo não sendo para esse estudo, e ela fica dentro do assentamento Denis Gonçalves, no município de Minas Gerais, né, no estado de Minas Gerais, no município de Goianá. Aí é a entrada do assentamento na primeira foto, na segunda foto é a fachada da escola, pode passar. São algumas fotos, né, do viveiro, onde existem aulas, né, acontecendo também nesse momento, no tempo trabalho, né, além do tempo aula, que são alguns princípios do movimento. Pode passar. E essa escola, né, é uma escola que se constituiu recentemente, ela ela foi criada em 2016 a partir de conversas do movimento com a Secretaria Estadual de Educação, com a Universidade Federal de Minas Gerais. Ela foi criada primeiro como anexo de uma escola estadual no estado, né, de Minas, e depois ela se tornou independente, numa escola própria do movimento, em 2018, mas o nome da escola ela só recebeu mesmo em 2020, e até no texto passou errado, passou 2022, né? Até coloquei aí para a gente corrigir. Então, eles estão participando nesse momento, ao mesmo tempo em que estão implantando o novo ensino médio por obrigatoriedade, cobrança da Secretaria Estadual de Educação de Minas Gerais, eles estão também, junto com a SEDUC, com outras escolas que são do campo, uma delas inclusive uma escola quilombola também, repensando esse trabalho por alternância e atendendo às demandas do território. Então, eles estão fazendo o movimento do ensino médio, mas também se repensando enquanto escola do campo, escola com algumas demandas específicas, e para além do movimento, com uma escola que não é do MST e uma escola que é quilombola. Eles têm 2 propostas, né, acontecendo nesse momento, uma para o ensino regular e outra para a EJA, trazendo disciplinas de introdução ao mundo do trabalho, tecnologia e música, e EJA com práticas comunicativas e projeto de vida, mas só que esse projeto de vida pensado a partir das demandas do assentamento e não dos indivíduos, né? Então, isso me chamou bastante atenção. Esse projeto de vida não é um projeto de vida individual, é um projeto de vida daquele sujeito sem terra, sujeito coletivo, né? Pode passar. E aí, o que eu penso, né, a partir disso tudo? Nesse momento, começa, né, a partir de abril, como eu disse, começa essa discussão a nível nacional, no MST, do que o movimento entende que deva fazer em relação à reforma do ensino médio. Então, cada estado, cada MST regionalmente foi tentando sobreviver, né, vamos dizer assim, com a sua proposta em relação ao que cada Secretaria Estadual de Educação vem demandando, mas agora eles vão, com base nesses estados que eu falei que já estão com uma discussão mais avançada, que é o Ceará e Paraná,
pensar numa estratégia unificada que é resistir, né, lutar pela revogação da reforma, ao mesmo tempo em que vão fazendo adequações por dentro do que cada sistema de ensino estadual vai delimitando, mas sem perder a essência da pedagogia do movimento, né? Então, a meu ver, a ideia de ocupação vai passar por todo o trabalho, né? Porque o Paraná, inclusive, foi um estado que teve, né, que protagonizou o movimento de ocupações nas escolas públicas em 2016 como resistência à reforma do ensino médio, né? Então, será que pensando nessa era digital, se a gente trabalhar com essas ocupações, se o movimento conseguisse produzir vídeos tentando conectar as juventudes do campo e da cidade, vídeos ou algumas outras produções que trouxessem uma resposta, vamos dizer assim, ou um discurso para se contrapor a esse discurso oficial, que é aquela propaganda que eu mostrei lá no início traz, né, do novo ensino médio como algo inovador, será que se o movimento conseguisse, a partir das suas ocupações, e aí eu acho que esse conceito é fundamental, a ocupação no campo e a ocupação na cidade, tentar formar um discurso contra-hegemônico nessa formação da juventude? Não sei, eu fiquei pensando em alguns materiais audiovisuais que poderiam ser compartilhados na rede social, problematizando esses limites que a reforma do ensino médio traz, né, a partir de experiências que o próprio movimento vem trazendo, né. Então, assinatura de cartas, como um estado, acho que foi Rondônia, começou a fazer, né, comprometendo lá, fazendo com que todos os candidatos se comprometam em zelar pela educação do campo, enfim. Então, alguma forma de estabelecer um diálogo usando as redes sociais mesmo, para se comunicar com as juventudes do campo e da cidade. Pode passar. E eu vou continuar a pesquisa, né, eu já estou semana que vem eu estou indo para o Espírito Santo, vou para São Mateus, para conhecer mais 3 escolas do movimento, e na luta aí junto com outras instituições, pode passar pela revogação da reforma do ensino médio, agora no início do mês de junho, foi divulgada uma carta aberta pela revogação da reforma, e várias instituições, associações do campo educacional assinaram, né, então é esse o horizonte. Acho que consegui terminar no tempo. Passei um pouquinho, né, Jorge? Passou um pouquinho, mas foi muito, muito interessante, né? Um pouquinho só não faz mal aqui para nós. O importante é que você esclarecesse um tema tão rico como esse e você trouxe informações importantes. Vou passar diretamente já para a professora Zóia fazer seus comentários. Por favor, professora. Bom, obrigada. Obrigada. Boa tarde a todos e todas. Eu quero inicialmente agradecer, né, o convite, né. É pela primeira vez que eu participo de uma atividade como essa, estou achando muito interessante, né, porque a gente que está na academia, a gente vive, às vezes um boom de produção e que se avalia muito, mas a gente pouco conhece, às vezes, a produção dos nossos colegas. Então, quando a Viviane, né, mencionou né, a possibilidade de ler, né, o material dela, o artigo produzido, eu fiquei muito muito feliz. E para mim sempre é né, uma alegria conhecer melhor, né, por meio de pesquisas, né, o trabalho que um movimento tão importante, né, no Brasil, um movimento que, do meu ponto de vista, é um movimento autenticamente revolucionário, né, faz no campo né, realiza, né, no campo da educação, né, no seu projeto de educação. Então, agradecer muito ao Instituto, né, Lula, ao Jorge, e à Viviane pelo convite, e vou aqui, eu preparei aqui um pequeno texto para poder não ultrapassar tanto tempo, né, porque, o material é muito rico, então eu vou, destacar os pontos que eu acho, né, importantes, né.
É nítido, né, como quando a gente olha o projeto, né, de educação do movimento dos trabalhadores rurais sem terra, como ele nitidamente ele se, destoa, né, do projeto, né, que está colocado para a grande maioria das escolas, né, no Brasil, né. E aí não só escolas urbanas, como as escolas rurais que não têm esse vínculo, né, com esse movimento, né. Eh é um projeto, né, o MST ele tem um projeto com o objetivo de construção de uma outra sociedade, numa perspectiva de transformação social, de cooperação, de humanismo, e que se contrapõe a esse projeto hegemônico, pautado pela manutenção e pelo aprofundamento das desigualdades sociais em nosso país. Que, na verdade, é um projeto colocado que defende esse projeto que está colocado hoje, né, ele defende, na verdade, a competitividade, o consumismo, a permanência da dualidade estrutural, e gostei muito, né, da citação que a Viviane traz do Florestan, e que a gente pode, inclusive, aplicar, né, quer dizer, é uma escola para uma maioria desvalida, né, e uma escola, né, para a minoria prepotente, né. O artigo em questão, do ponto de vista de sua estrutura, está muito bem elaborado, apresenta dados importantes coletados de fontes primárias e secundárias, que são explicitadas pela autora da pesquisa, e partindo de cenários macro para cenários, micro. E isso, obviamente, traz uma didática né, e traz uma compreensão melhor para quem lê e faz a leitura do texto, né. Além disso, o texto apresenta uma contextualização histórica do surgimento do MST, luta pela terra, né, pela reforma agrária, como se deu, o processo de construção da sua existência e identidade, a história das escolas como prioridade e necessidade nas ocupações e assentamentos, e tendo sempre no horizonte um objetivo maior, a transformação social do Brasil. Merece destaque o ponto em que a autora aponta para um número expressivo de pesquisas sobre as escolas, né, em ocupações e assentamentos, mas que não discutem a proposta pedagógica do MST como uma possibilidade de contraposição ao estabelecido pelo que hoje é denominado de novo ensino médio, que, por sua vez, é respaldado pela Base Nacional Comum Curricular, também colocada hoje aí para a educação brasileira. Essa ideia pode ser ampliada, pois o projeto que o MST apresenta no campo da educação se contrapõe não apenas à contrarreforma, né, do ensino médio, mas ao que está posto hoje no campo da educação pelo governo atual, né, que são, que são pautas totalmente contrárias, né, que é escolas cívico-militares, escolas sem partido, o projeto Escola Sem Partido, né, o projeto de ensino domiciliar, né, o combate a uma ideologia de gênero, que a gente nem sabe o que é, né, ou até mesmo a doutrinação, que eles chamam de doutrinação ideológica, né. Quero destacar também que o texto também é muito interessante, perpassa a história, né, com base em diferentes referências bibliográficas, a concepção do ensino médio no Brasil, desde a primeira, né, LDB, de 61, até a lei, né, aprovada aí sobre o novo ensino médio, que foi aprovada a toque de caixa, como a Viviane coloca muito bem, né, 22 dias depois, né, do golpe de 2016. E também, né, o artigo ele articula, né, quer dizer, a Viviane articula muito bem o processo de constituição, do ensino médio com os documentos oficiais, né, referentes a essa etapa da educação, e traz à baila os conceitos, né, que ela fala, né, esse léxico, né, do capital, né, o léxico do capital, que são adotados e começam a figurar nesses documentos oficiais, mostrando com clareza seu vínculo com as permanentes crises, né, do capitalismo, né, ou seja, essas formas adaptativas, né, que o capitalismo se vale para poder nomear de outras formas, né,
trazer conceitos, né, para velhos fenômenos, né. Eh, e eu, assim, estou me referindo aqui a palavras, né, por exemplo, a gente fala de criticidade, responsabilidade, respeito, né, e também elas são empregadas, né, como, com proatividade, com engajamento, empatia, né, e na sua essência, né, eh, na verdade eles se valem desses léxicos, né, para escamotear, para mascarar, né, a verdadeira face, né, de um projeto que defende, né. O artigo também apresenta, como se deu a elaboração da proposta, né, da pedagogia do MST, e que se vincula historicamente à luta pela escolarização nos assentamentos e nas ocupações, de acordo com a realidade e desafios, né, do campo e da reforma agrária. Tem-se um panorama muito importante da estrutura do movimento, dos principais objetivos do projeto, né, formar militantes e lideranças, isso é muito interessante, né. Os objetivos das escolas, né, do campo e a sistematização, né, quer dizer, como que o MST ele discute, ele faz reflexões, ele faz debates, e como ele sistematiza esse material, né, em diversos documentos e publicações, né, aos quais a gente tem, né, acesso, né. E seus princípios também, né, que regem um currículo que se defende, né, quer dizer, uma realidade diferente, então precisa de um currículo diferente, né. Eh e também eu acredito que vale um destaque aqui a adoção do conceito de trabalho como princípio educativo, que é um conceito da pedagogia soviética, da pedagogia socialista, né. Ou seja, o trabalho ele é uma experiência real, né, ele é experiência real, ele é produtivo em prol de uma coletividade e é socialmente dividido. Isso também está muito bem colocado, muito bem apresentado no texto, em questão. Eh, e aí, mais especificamente, as discussões do novo, né, ensino médio, da questão de como que ele está sendo discutido, como é que ele vai ser, eh, na verdade, colo a feito, né, como que vai ser realizado dentro das escolas do ensino médio, né. Eh é muito interessante ver que esse debate está apenas, né, se iniciando, né, como a Viviane também falou aqui na apresentação dela, né, e a resposta à pergunta, né, que a pesquisa, né, que guiou mais ou menos a pesquisa, que é como a pedagogia do movimento poderia se contrapor à reforma do ensino médio, né, é uma resposta muito, de uma identidade do movimento, é resistir, né, ou seja, implementar de uma forma, né, de adequação inclusive parcial, né, não é numa adequação total, né, então, isso seria para fora, como eu entendo, né, então para fora, sim, vai se fazer, né, mas ao mesmo tempo para dentro é o desobedecer. Então mostra muito bem que, as discussões estão pautadas nesses fundamentos, né, de resistência, né, de luta, de enfrentamento, né, e de, pedir e de lutar pela revogação, né. Além disso, é claro, né, se defende a revogação, né. Assumir essas decisões e esses encaminhamentos, a meu ver, demonstram com clareza a identidade coletiva do MST e que a Viviane aponta, né, que é o tema, né, do artigo, que está inclusive no próprio título, né. Para quem a educação não é apenas assumir uma proposta contra-hegemônica, como o artigo também diz, né, quer dizer, a ideia a ideia, na verdade, é assumir, né, uma forma de luta, né, então a ideia contra-hegemônica é uma ideia de luta, né. Aliás, mostra também que o movimento tem uma dinâmica própria, né, quer dizer, se a reforma está aí colocada já para ser, né, implementada né, totalmente, né, até o final desse ano, a gente vê que a desobediência está colocada para o movimento, né, quer dizer, o movimento começa a discutir, agora, nesse momento. Então a dinâmica do movimento que
que dita, né, quando que vai se discutir, como que vai ser encaminhado, né. E essa identidade se reflete, né, nos conceitos como estudar, analisar, refletir, discutir coletivamente, né, tudo que possa repercutir em seus princípios e fundamentos, ou seja, não abrir mão, né, desses princípios e da sua dinâmica própria de trabalho. Eu, lendo, né, o artigo, eu acredito que as pesquisas científicas, né, do meu ponto de vista, elas têm um valor, quando elas nos, encaminham para outras questões, né, para outras pesquisas, né. E o trabalho, da Viviane, ela, cumpre com essa função muito bem, porque a partir desse artigo dela, eu consegui pensar em alguns encaminhamentos ou, assim, algumas pesquisas que poderiam ser desenvolvidas a partir, né, daquilo que ela nos traz. Uma questão, por exemplo, que eu acho urgente, né, que o movimento deveria fazer, é um mapeamento das escolas, né, dos assentamentos, ocupações, detalhando as etapas da educação básica que oferecem. A gente vê que esses dados são muito frágeis no movimento, eu acho que isso é importante saber o tamanho dessa rede, né, e divulgar, né, e a divulgação disso é muito importante para quem, principalmente para quem está na educação, né, e atua na educação, né. Acredito que seja importante também uma outra, pesquisa que faça um levantamento do perfil dos educadores dessas escolas, né, o perfil, qual é o perfil? Porque eu achei muito interessante, isso está no material que você me mandou, Viane, eu não vi isso no artigo, mas eu acho muito interessante quando você, traz a questão da gestora da escola, que fala que, olha, nem todas as professoras são ligadas ao movimento, mas, às vezes, a pessoa que nem é ligada ao movimento faz um trabalho, de uma importância e de uma vinculação com os fundamentos e princípios, né, que são defendidos pelo movimento, que nem a professora que é vinculada faz, né. Eu acho que isso é muito interessante fazer, de repente, esse estudo, né, uma pesquisa, eh, ampliada, né, desse perfil seria muito interessante para a gente, né. E obviamente eu acho que, a pesquisa também traz, como que a gente conseguiria estreitar os laços com as universidades, né, brasileiras, o MST estreitar esses laços. Eu sei que existe já a licenciatura do campo, né, isso é importante, a manutenção dessa licenciatura é muito, eh é muito bom, eles estão formando, né, as turmas estão começando a se formar, né, então acho que é muito interessante, mas para além disso, eu acho que deve haver um movimento de inclusão, nos currículos, de licenciaturas, de uma disciplina, sobre a educação do campo. Eu acho que esse é um movimento importante para dentro das universidades, sabe, porque os nossos alunos, eu que dou aula na licenciatura, eu vejo o quanto carece de conhecimento, né, do que é trabalhar dentro de um projeto que apresenta uma proposta contra-hegemônica, né, contra, aquilo que se apresenta, né. E uma questão que aí veio agora, quando eu fiquei muito pensando nessas experiências do Ceará e do Paraná, que aparecem como um trabalho, né, adiantado já de discussão da implementação, né, do novo ensino médio, eu acho que mereceria uma pesquisa de acompanhamento próximo desse trabalho que está sendo feito, assim, de um acompanhamento, assim, dia a dia, né, para saber como está sendo feita essa construção. Obviamente, se eles já estão fazendo, já vai chegar um pouco atrasado, mas tem registros, provavelmente, e como a partir de agora, como que eles estão, porque, quando eu comentei com uma pessoa que eu conheço, né, do MST, que eu ia participar dessa atividade, ela falou: deve ser do Ceará que está mais adiantada nessa proposta", ou seja, sabe-se que tem um trabalho mais avançado, mas eu acho que acompanhar o dia a dia é sempre interessante
do ponto de vista de uma experiência, né? Não que seja modelo, eu sou contra esse tipo de coisa, não é modelo, mas como se dá, né, a construção, né, de uma discussão dessa, né, da implementação desse ensino médio. Eu considero o artigo muito relevante para o campo da educação. Ele apresenta uma contribuição importante para quem está atuando na educação e mostra como é possível pensar e realizar, né, ações educativas na perspectiva de outro projeto de sociedade e de uma sociedade socialista. Do ponto de vista de uma sugestão, né, que eu pensei, eu acredito que no título deveria, de alguma forma, constar a questão do ensino médio, e nas palavras-chave também, porque eu acho que ele traz essa discussão que está muito agora, né, em pauta, a gente está discutindo, a gente está, inclusive, lutando pela revogação, né, mas eu acho que é muito importante que apareça no título, de alguma forma, né, ou nas palavras-chave, mas eu acho que no título poderia aparecer a questão do novo ensino médio. Bom, eu espero que eu, né, não sei o que vocês esperavam de mim, mas foi o que eu consegui, assim, gostei muito de ler o material, eu acho que ele me trouxe muitas contribuições, inclusive para a minha própria experiência, né, como educadora, e professora universitária aqui das licenciaturas, e estou à disposição para ir dialogar, continuar dialogando. Muito obrigada. Obrigado. A senhora contribuiu muito, muito, acho que era isso que a gente esperava mesmo, um comentário enriquecedor, com sugestões, e vou passar agora a palavra para a Viviane, para que ela possa reagir às suas sugestões, aos seus comentários. Viviane, por favor. Então, nessa exposição a gente tem que falar muito rápido, né? Então, algumas partes que são fundamentais a gente acaba pulando. E essa questão, Zóia, que você traz de necessidade de aprofundamentos em algumas áreas, essa questão do mapeamento, eu penso que é fundamental, porque essa informação de 2.000 escolas do site já tem muito tempo. E na fala das duas pessoas que eu entrevistei, eles reproduzem, mas quando eu pergunto, por exemplo, onde tem escolas, quantas escolas de ensino médio, eles não sabem precisar, né? Então, e também essa dinâmica, né, de muito fechamento de escolas do campo, essa dinâmica dos acampamentos que tem as escolas itinerantes. Então, de fato, era necessário mesmo um aprofundamento para mapear, para entender que movimento é esse mesmo, né? Quantas cirandas infantis tem, como que isso tem funcionado. Então, acho que realmente é urgente, né, esse diálogo. E, de fato, se a gente, enquanto universidade, consegue se aproximar mais do movimento, quem sabe a gente não pode também, né, pensar junto, né, como fazer esse acompanhamento, não só das experiências do ensino médio, que é aqui o nosso foco, mas de outras experiências que estão acontecendo, né? Eu estou acompanhando agora uma doutoranda que vem falando da experiência da educação da infância, e aí pegando tanto o que hoje a gente chama de educação infantil e os anos iniciais do ensino fundamental, também entendendo essa criança de 6, de 7 anos como criança, e como que o movimento vem tratando, né, essa educação da infância. Então, tentar agrupar as nossas pesquisas, né, pensar as nossas pesquisas de acordo com as demandas também do movimento, né, fazendo esse diálogo mais próximo entre a universidade e o movimento. Essa questão da disciplina sobre educação no campo, eu penso que é fundamental. Também trabalhando na licenciatura, no curso de pedagogia, eu vejo o quanto é difícil, né, e o quanto é distante. Hoje mesmo, uma das minhas estudantes na disciplina de supervisão educacional apresentou um trabalho sobre uma escola indígena, e como que vai desmontando um pouco das certezas que esses estudantes têm sobre o que é uma boa educação,
sobre o que é uma escola estruturada, né, o que aquela visão da escola com material, com recurso, e quanto à proposta pedagógica. Muitas vezes, numa escola que ao primeiro olhar pode parecer simples, empobrecida, tem uma riqueza muito maior, né, porque traz valores culturais, valores daquele povo, da sua relação com a terra, em relação ao que a gente tradicionalmente conversa nos cursos de licenciatura. Então, eu penso que assim é fundamental mesmo, né? Então, a gente, dentro da universidade, como professor da universidade, está repensando também como trazer esse debate para dentro da universidade e também se colocar à disposição, né, do movimento para conversar junto, né? Eh, Sobre as experiências do Ceará e do Paraná, eu fiquei muito ressentida de não ter conseguido ir até lá, né, porque até uma conversa que a gente teve com o Jorge, né, Jorge, na parte inicial do trabalho, quase não deu tempo de realizar sequer essa visita lá a Juiz de Fora, né, nessa escola em Goianá. Oi? Tivemos problema, né? O tempo era muito curto, né? Muito curto. É bom ficar claro que a pesquisa ela tem 3 meses, basicamente, né, de duração, foi muito curto. E aí, eu consegui ir nessa escola, porque o tempo para conseguir foi também difícil, eu não ressaltei isso na apresentação, conseguir o contato das pessoas no movimento, né. Então, só em maio que eu consegui, realizar, foi em março que eu consegui realizar a primeira entrevista, depois em abril a segunda. Então acessar as pessoas também foi difícil, né, porque todo mundo muito atarefado, com muitas dinâmicas, e infelizmente eu não consegui chegar nesses estados, mas por isso que eu pretendo dar continuidade, né, porque eu fiquei realmente muito interessada em perceber como que essas coisas vão acontecendo, né. Então, como eles subvertem, e aí você fala, né, essa ordem, né, essa ideia dos 5 itinerários e montam por dentro de 2 propostas, né, que as escolas do Ceará estão pensando, essa reorganização das áreas, né, do que estava lá muito separado nas propostas que o Ministério da Educação coloca e do que eles colocam como contrapartida, né, como alternativa. Então, assim, eu de fato na verdade, eu fiquei muito interessada em continuar a pesquisa e super acato mesmo essa sua orientação de mudar o título, né, já até pensei aqui aonde trazer essa porque de fato é um eixo principal e ele não aparece ali no título, né, então agradeço muito suas considerações, sua experiência aí com a pedagogia soviética, fico feliz por ter conseguido alinhavar bem esses conceitos de, trabalho como princípio educativo, trabalho socialmente dividido, né, que são bem distantes da nossa realidade, né, e da educação que a gente constrói aqui na realidade brasileira, mas que eu fiquei, assim, muito dedicada mesmo até a ler algumas coisas fora do movimento para conseguir entender, né. Bom, eu queria só fazer alguns comentários. Eu acho que esse momento, Viviane, é um momento para a gente absorver, né? Eu acho que você fez um comentário no começo sobre a questão da juventude, eu acho importante, né? Reconhecer que há juventudes, né? Eu organizei no IPEA um livro sobre juventude, foi muito importante na época, isso foi há mais de 10 anos, que abriu uma grande discussão sobre juventude no Brasil, e foi muito importante para a luta da juventude. Na época, a gente tinha o movimento dentro do próprio governo, né? Estruturas defendendo programas para a juventude, etc, etc. Eu acho que é importante você reconhecer isso e incorporar no texto. Acho que a professora colocou claramente também que no título é importante, né? Já que você trata muito fortemente da questão do ensino médio, que ele venha para dentro, ele seja, né, absorvido no título. Aí você pensar como incorporar isso seria importante. Eu queria salientar essa discussão sobre trabalho e educação, sabe? Que às vezes ela é muito mal entendida no Brasil, né? Porque sabemos das dificuldades do jovem trabalhador, né?
e a forma com que e a educação que esse jovem trabalhador recebe e como é distinto o trabalho e a educação, né? Principalmente no mundo urbano, né? Então, quando você traz a educação como a questão do trabalho como um princípio educativo, eu acho que isso tem uma relevância e salientar isso e mostrar que é possível, né? E que é relevante é muito importante, eu acho, e tentar, principalmente, ser educativo explicando como isso ocorre em termos pedagógicos, como isso pode acontecer, né? Esse é um comentário que me salientou o tempo todo no seu trabalho, eu acho que é uma preocupação do MST também, né? E que eu queria comentar aqui, tá? Queria também dizer que eu achei muito interessante você levantar a questão do MST de que não é só uma falta de terra, é uma identidade coletiva, né? Isso é muito interessante, entendeu? Para o desenho das estratégias gerais do MST, e eu acho que também foi uma coisa importante para a minha compreensão também, tá? Então, acho que estou levantando coisas que eu aprendi no seu texto e agora, né, na nossa conversa. E dizer muito que, para nós aqui do Instituto, da nossa pesquisa, que é muito importante ver que esse trabalho ele vai dar um prosseguimento, ele vai se enriquecer no processo, que você vai continuar para além e terá o nosso apoio, né? Então, era isso que eu queria falar com uma fala minha. Se você quiser reagir a alguma coisa disso que eu falei, fica à vontade. Depois eu passo a palavra à professora Zóia para fazer suas considerações finais. Por favor. Naquela versão mais completa, né, eu falo um pouquinho do termo juventudes, mas nessa não aparece, né? Eu fiquei tão preocupada em tentar transformar aquele trabalho inicial num artigo que eu acabei tirando. Então, percebo também que isso fica muito marcado, né? Essa ideia da gente não poder nunca falar de infância no singular, de juventude no singular, porque a gente tem uma diversidade muito grande no país e uma desigualdade social que faz com que essas categorias sejam muito diferentes também de acordo com a classe social, né? Então, eh, acho muito boa essa observação e vou novamente rever aqui no texto. Ela está falando de dois textos, porque na verdade ela fez dois textos mesmo, né? Um texto maior, de uma dimensão maior, que é muito interessante, né? E depois, em função daquilo que a gente tinha estabelecido, ela reduziu esse texto para um tipo artigo, mas ela tem material para fazer um livreto específico, né? Que eu acho que é enriquecedor e fica aí uma possibilidade para a gente tratar disso, viu, Zina? Tá bom? Professora Zóia, gostaria de fazer suas considerações finais. Eu só quero agradecer e dizer que, olha, eu vivi a pedagogia socialista soviética, eu vivi durante 15 anos da minha vida em Moscou, desde os meus 7 anos, né, me formei lá e quero só dizer o quanto é caro esse princípio, né, da educação, do trabalho como né, princípio educativo, né? Quer dizer, é o que a Viviane falou no texto dela. Ela falou é inadmissível você se valer do trabalho do outro, né? Então você trabalha o trabalho para o coletivo, né? Então e só no coletivo que a personalidade pode se formar, uma personalidade cooperativa, né? Uma personalidade que seja solidária, né? Uma personalidade livre também, né? Com pensamento livre, com uma visão crítica, né? Dos fenômenos do mundo. Então, para mim, é muito sempre importante ver como o movimento, né? O movimento dos sem terra, ele conseguiu, né, no seu projeto, né, se apropriar, né, de uma forma muito peculiar, porque a gente está falando de uma outra realidade, mas seguindo esse princípio do trabalho como, né, princípio educativo.
Isso me emociona muito, isso me deixa muito feliz, e eu me retorno lá para a minha formação, né, na escola soviética que me formou. Muito obrigada. Viviane, vou passar para você para suas considerações, tá? Dessa oportunidade de ter participado desse momento, né, de ter participado desse estudo também, foi, a partir de uma dúvida, de uma inquietação, e fui descobrindo novas dúvidas, novos interesses de pesquisa. Então agradeço, Jorge, pela parceria, pela leitura atenta, Zóia pela presença, por ter aceitado o convite, assim, tão rapidamente, tão prontamente, com tanta disponibilidade. E é isso, me coloco à disposição para outras conversas, e Zóia pensando que a gente pode fazer algumas parcerias aí para continuidade desse estudo. Queria agradecer demais a vocês, professora Zóia, professora Viviane, por esse momento aqui, pela nossa conversa hoje, foi muito interessante, né? Eu acho que a Viviane tem aí material para poder melhorar o trabalho dela. Eu acho que as contribuições da professora Zé foram muito interessantes, né? Eu acho também muito interessante que a Viviane tenha colocado a necessidade e a ideia de seguir em frente com essa pesquisa. Acho que isso também para nós é muito, muito bom, né? E dizer para quem está nos acompanhando que o ciclo, né, esse ciclo de estudos e pesquisa do Instituto Lula continuará nas próximas sessões, né? Temos aí um conjunto ainda grande de estudos e pesquisas que já estão terminados e que nós pretendemos transformá-los em webinários, completando para que cada um dos pesquisadores possa melhorar o seu trabalho e que há a ideia também de que esses estudos e pesquisas se transformem em livros e textos para discussão do Instituto. Muito obrigado e, por favor, nos acompanhe nas próximas.